Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos aí para mais uma aula, onde hoje a gente vai falar aí sobre evolução. Eu sou o professor Charles, né? E você que não se inscreveu no canal, corre ainda que dá tempo, beleza? A gente conta com vocês aí. Então, ou seja, essa aula a gente vai dividir em três partes. Então a gente vai falar hoje de fixismo e sobre lamarquismo, na próxima aula sobre darwinismo e na outra a gente vai estar falando aí sobre neodarwinismo ou teoria sintética, perfeito? Então a gente vai ver que algumas teorias aí, muita gente, né, interpreta errado ou tem ideias, né, que criam um mito em cima disso. Então a gente vai ver o que realmente a ciência fala sobre o processo evolutivo, perfeito? Então aqui, deixa eu só acertar aqui, beleza, então vamos lá. Vamos falar sobre fixismo, né? Então, ou seja, o fixismo é quando, fixismo, né? Então, falei meio carioquês agora. Então o fixismo, né, seria quando os seres não sofriam transformação. Essa ideia era, né, bem aderida pela parte científica, né, até o século XVIII, onde os seres eram imutáveis, eles não sofriam modificações corporais. Perfeito, Girafinha? Então, ou seja, qual era a principal evidência que ela se baseava? Ela se baseava principalmente nas escrituras, na Bíblia Sagrada. Então aí cai o primeiro mito, onde muita gente acha que todo cientista, né, ele é ateu, e realmente isso não é verdade, porque desde aquela época, né, até os dias atuais, incluindo eu, nem todos aí são ateus, tá? Então grandes cientistas aí defendem, né, as escrituras. Então, ou seja, ele explicava toda a formação, principalmente no livro de Gênesis, né? Então onde fala de toda a criação. Mas o meio científico começou ali a investigar e achar fósseis, né? E esses fósseis começaram a chamar a atenção. E aí o que aconteceu? Para que a ideia, né, se mantesse no fixismo, Cuvier, um dos grandes defensores, ele explicava sobre o grande dilúvio, né? Então aí uma grande catástrofe que aconteceu, né, no mundo. Então isso fez com que aí era encontrado esses fósseis. Mas o meio científico não gostou muito dessa ideia, né? E aí elaboraram, né, o transformismo. Então o transformismo ao inverso, né, do fixismo, agora os seres são mutáveis, eles sofrem mudanças estruturais, né, conforme a passagem do tempo. Então, ou seja, um dos grandes cientistas e o primeiro, né, sou eu, né, Jean-Baptiste Lamonnet, simplesmente Cavaleiro de Lamarck. Então, ou seja, o lamarquismo. E ele é tão importante porque ele foi o primeiro a falar sobre adaptação, né, no meio ambiente. Então ele citou o meio ambiente e adaptação. Não foi Darwin, tá, o pioneiro nessa ideia de adaptação e relacionar ao meio ambiente. Então muita atenção a isso no vestibular. Outra coisa que eu chamo a atenção é que não se pode usar termos genéticos para a explicação, tanto de Lamarck como Darwin, tá? Então, mutação, genes, DNA, se vocês veem alternativa a isso, querendo explicar Lamarck e Darwin, foge dessa questão que é pegadinha, beleza? Então, assim, não se usa essas ideias, né, de genética, tá ok? Então, falando um pouquinho no que ele se baseou, né? Então, para também estar finalizando a nossa aula. Então, Lamarck, simplesmente você tem aí que saber as duas leis que ele adotou, né, para explicar sobre a questão da evolução. E aí vale lembrar também, para cair outro mito, Lamarck nunca falou sobre girafa, tá? Verdade, nunca falou de você. Então, ou seja, mas a gente utiliza a girafa para a explicação sobre a evolução para facilitar o entendimento. Né, girafinha? Agora você entendeu, né? Então, ou seja, o que acontece? Eu vou usar a girafa, né, para ficar mais fácil o entendimento. Por isso que a maioria dos livros didáticos às vezes trazem a girafa, mas não quer dizer que Lamarck citou a girafa na sua publicação, perfeito? Então vou falar aí sobre lei do uso e desuso, como funciona, né? Então usando a girafa. Por que a girafa tem um pescoço longo? Se a gente fosse usar as ideias de Lamarck, então a ideia seria a seguinte: uma girafa, para alcançar o mais alto alimento, ela esticaria cada vez mais o seu pescoço, e isso ela ia forçando essa estrutura, ou seja, ia hipertrofiando esse órgão e ele ia crescendo. Então ele estava usando. É o mesmo que a gente pensar numa musculação. Se você for uma musculação, você vai ficar bombadinho, seu músculo vai aumentar de tamanho, hein?
E vale lembrar que não é em número de células, a gente vai estar falando isso futuramente no sistema muscular, hein? Então só aumenta o tamanho. Então, ou seja, você está usando aquela musculatura. E o inverso, se não usar esse órgão, né, ele vai cada vez perder mais a sua função, ele vai diminuir, ele vai atrofiando. Então é a lei do desuso. Então muita atenção nisso, perfeito? E a outra característica era o seguinte, essa característica que a girafa adotou de ter um pescoço um pouco mais longo, né, durante a sua vida, quando ele fosse girar lá os seus filhotes, ela ia passar essa característica para os seus descendentes. Então vem a segunda lei, a herança dos caracteres adquiridos. Entendeu, girafinha? Então, ou seja, essa explicação utilizando a girafa, mas não quer dizer, lembrando que Lamarck falou sobre girafa, mas fica aí, então a dica, tá? Para entender. Você entendeu? Espero que sim. Se você gostou, então um grande beijo no coração, fique com Deus, tá? Até a próxima. Bio Show!